Olá, pessoal. Temporada do projeto De Frente com Gabi, temporada Psicanálise Heterodoxa. Estamos aqui com mais um episódio, mais um convidado, que é o Sander Machado. Sander Machado da Silva é o nome completo desse Isso aí. psicanalista, que também é pesquisador na Abertura para Outro Lacan, Apola São Paulo, e membro pleno do Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre. É o CEP de PA, né? Isso. Docente de pós-graduação no Instituto ESP, autor, dentre outros, de Gramáticas do Masoquismo, foi publicado em 2023, e Desambiguar Lacan de Freud. Eu não estou com o livro aqui, mas é um livro também que reúne vários textos de vários analistas, super interessante. Também foi publicado em 2023, no mesmo ano. Eu não tinha me ligado nisso. Isso. Saíram juntos. A gente até fez um lançamento juntos aqui, inclusive. Foi bacana. Acho que Muito eu tô legal. com ele à mão aqui. Deixa eu mostrar para quem Ai, tá ótimo, assistindo no mostra. vídeo. Este aqui. Ai, ótimo. Zambico Lacan de Freud. Artes e Ecos também, Você- 2023. Mesma editora, né? Isto. Sander, agradeço assim a disponibilidade, né, para estar aqui hoje conversando. Hoje a gente vai conversar sobre gramáticas do masoquismo. Muito obrigada por ter acolhido o convite. Eu que te agradeço pelo convite, né? Tens convidado tanta gente legal aí interessante, que eu acompanho, né? Então eu fico honrado aí com o convite para mim. Estou bem feliz de a gente poder ter essa conversa e te agradecer também, porque acaba sendo uma forma de seguir conversando sobre o livro, de divulgar esse trabalho e tal, né? Que me deu bastante trabalho para concluir e poder publicar ele, né? Então, eu fico bem feliz de a gente poder ter essa conversa por vários motivos. Que legal, vamos fazer circular um pouco, né? Eu acho que a ideia do projeto é tanto ter esse contato e essa troca com analistas no Brasil todo, né? Que eu acho que hoje o online, a internet facilita muito isso, né? Poder compartilhar isso, né, com o pessoal. E é isso, fazer circular o trabalho e a gente poder pensar junto a psicanálise de um modo geral. Bom, então, primeiro dizer que a gente estava conversando aqui, né, nos bastidores antes de entrar. É um livraço, gente. Primeiro, porque acho que é uma pesquisa muito importante de um tema, um conceito, uma noção, né, um ponto teórico e clínico também, se a gente for pensar, psicanálise não tem como separar as duas coisas, que eu acho que a gente tem quase nada, né, a respeito publicado no sentido de uma minúcia, porque eu acho que a tua pesquisa, ela traz uma qualidade, uma consistência, um rigor muito importante, então eu fiquei muito impressionada, né? Eu não tenho muita leitura sobre esse tema, então o teu livro me ajudou muito assim a pensar sobre o masoquismo, né? Primeiro que o título já chama atenção, né? Que não é assim sobre o masoquismo, é gramáticas do masoquismo, né? Então acho que já o título já anuncia mais ou menos assim um pouco do seu percurso de pesquisa, né? Que aí eu vou pedir para você falar um pouco. Eu gostei muito do seu estilo de escrita, que eu acho que cada um tem um modo assim de escrever. Eu gostei muito do estilo de escrita, dos títulos, como comentei, e da forma de organização dos capítulos. Então, primeiro, assim, comentário inicial. Eu queria que você falasse um pouco, logo no início, no percurso e argumento, você escreve. Eu vou trazer um recorte mesmo, vou te citar aqui nesse momento. O ponto de partida era interrogar a maneira obstinada com que certos analisantes repetiam, vezes sem fim, situações sofríveis, né? Conta para a gente um pouco desse percurso da concepção do seu livro. Queria escutar um pouco e também o pessoal poder entender um pouquinho da ideia do livro e desse, vamos dizer assim, desse primeiro núcleo, né, para poder pensar a pesquisa. Maravilha, vamos nessa. Já quero te agradecer pelas questões que já incluem um comentário introdutório sobre o livro, então muito bom para a gente partir daqui. Sobre esse recorte, essa passagem aí da introdução, né?
que tu trouxe. De fato, quando eu começo a me interessar pelo tema do masoquismo, ele vinha de um interesse que era, vamos chamar assim, mais clínico, de alguns casos, de um em especial, sobre a compulsão à repetição, né? E aí o masoquismo veio como algo assim de uma, vamos chamar assim, uma espécie de figura, né, da compulsão à repetição. Claro, também fez um outro comentário antes, Gabi, sobre que não dá, que essa separação entre teoria e clínica, né? Vou pegar esse nuance ali que tu trouxe, né? Ela é bem mais complicada, né, do que a gente costuma pensar. Inclusive, acho que nessa introdução do livro eu comento assim, né, sobre uma postura comum, né, no campo psicanalítico, de dizer, por exemplo, né, que o Freud ele partiu da sua escuta das histéricas e aí inventou a psicanálise, então que ele parte da clínica numa espécie assim de empirismo ou até de um certo heroísmo, digamos assim, né? E dali que ele constrói as teorizações dele, mas que o importante então é, afinal de contas, a nossa prática e que a gente sempre parte da prática, parte da clínica, né? Queria começar dando esse contorno nisso porque vai ser interessante para a nossa conversa, Uhum. eu acredito, né? É, porque isso tem a ver com o título da gramática, né? Porque eu parto, enfim, num certo momento aí da, da minha formação, da minha prática, de um problema, então, ali na condução de alguns casos, e tinha um em especial, né, que me levava, né, problematizava algumas coisas, me levava a isso daí, então, compulsão repetição, aí cheguei no masoquismo. Por outro lado, estudando o próprio tema do masoquismo, depois numa aproximação também com a Pola, né, e com alguns outros autores, comecei a questionar essa ideia de que a gente parte sempre da clínica, né? Inclusive, daí, por isso o termo gramática, porque tem dois sentidos do termo gramática, né? Um deles é a ideia que não daria para fazer essa separação entre teoria e clínica, na medida que a gente tem certas condições de leitura dos textos clínicos, né? É como se a gente fosse, enfim, se a gente pega um texto, sei lá, qualquer um, do Dostoiévski em russo lá, né? Se a gente desconhece a gramática do idioma russo, ou, enfim, o alfabeto russo, que inclusive é diferente, né? Sem essas condições de leitura, a gente não tem como operar em cima daquele texto, né? Então, o próprio Freud, na experiência, ele fez um doutorado, se eu não me engano, com Charcot em Paris, sobre histeria. Então, tem muitos a priori teóricos nas formulações que ele vai fazer em cima daquela clínica que está lá escrita nos estudos sobre a histeria. Então, isso me causou alguns ou vários problemas, né? De, inclusive, fazer uma virada de perspectiva dessa pesquisa que eu tinha iniciado no próprio andamento, então, dessa pesquisa. Isso foi bem interessante, porque me permitiu, e aí trabalhar, já vou usar o termo assim, né, numa certa lógica de desambiguação do que seria o masoquismo para o Freud e do que seria o masoquismo para o Lacan, né? E que aí, Uhum. se a gente entende, né, que tem uma gramática diferente nesses autores e que isso dá uma condição de leitura da clínica e não só o caminho contrário. Acho que isso foi mudando um pouco, muda bastante o jogo, né? E para mim mudou também a direção da própria pesquisa aí desse tema, né? Bom, dá para dizer muita coisa sobre isso, né? Também não quero, que daqui a pouco eu não vou falar horas aqui a partir já desse teu primeiro comentário, assim, né? Mas para aproveitar um outro gancho ali que acho que é interessante, né? Também estava escutando a tua conversa com a Michele Castro, né? Sobre a fobia, Aham. que um dos interesses sobre o tema foi isso de que não tem muitas publicações sobre o tema. Eu diria até que não tem muitas publicações, digamos assim, na tradição lacaniana,
Embora o Uhum, Lacan tenha lições inteiras de alguns seminários em que ele está trabalhando, às vezes, sadismo e masoquismo, em algumas outras, inclusive, só masoquismo. Tem uma lição do seminário 17, que não lembro exatamente qual agora, mas que nem tem a ver com o sadismo ali, por exemplo, né? E muitos outros momentos. E tinha escutado também algumas vezes que o Lacan, diferente do Freud, não teria uma teorização do masoquismo, né? E a uhum, gente, entrando aí nos textos, vai vendo que é diferente disso, mas, de sim. fato, autores, vamos chamar assim, pós-lacanianos, tem o Polo Hansum, um ou outro, mas realmente na tradição lacaniana, ao contrário da tradição freudiana, francesa, e alguns autores aqui também, Latinoamérica. Aí tem mais algumas publicações, mas, de novo, em lógicas bastante diferentes daí, né? Quando eu comentei isso, é pensando mesmo publicações de psicanalistas aqui, brasileiros, né? Isso. Assim, pesquisadores, enfim, como você se coloca como pesquisador da Pola, né? Eu acho que eu já, não sei se eu já vi em algum lugar pesquisador, acho que é a Michelle que fala que é pesquisadora independente, né? Eu já Então, escrevi isso tá alguma vez aí vendo? também, alguma apresentação. Psicanalistas pensando a psicanálise, né? Eu acho que isso é legal de pensar, assim. E eu acho que o teu trabalho traz isso, assim, né? Eu acho que demonstra o interesse no tema, no sentido de o que que te causou ali. Bom, aí você traz essa questão da clínica, né? Como se, enfim, aí é um pouco da lógica do percurso. E eu acho que isso que você traz da virada de chave de leitura, né? Que permitiu você, então, eu entendi que é assim, então tem a parte um do livro que demonstra uma lógica de um percurso, e tem a parte 2 que caminha, né? Assim, acho que talvez por uma outra chave de leitura, pensando a parte da desambiguação, né? Eu acho que foi bem legal. Isso. Claro que na revisão dos textos da primeira parte, né, acabei já inserindo e construindo, vamos dizer assim, preparando o terreno para essa virada que acontece, inclusive, dentro do próprio livro, e da própria formulação, reformulação, né, melhor dizendo, do problema de pesquisa. Porque, como eu te disse, né, a princípio comecei a estudar o tema por algo que viria da clínica, né? Quando estava mais nessa chave de que partimos para a clínica, né? Mas conforme, enfim, minha própria visão de estudo foi mudando, eu entendi que tinha que reformular o problema de pesquisa, né? E aí, nesse sentido, eu condensei numa pergunta que seria assim, a qual problema que o conceito de masoquismo responde na psicanálise, né? Eh, Aí já entrando um pouco nisso, né? Porque, bom, pensando que isso está numa uma certa condição de leitura, que é digamos assim, tem uma estratégia teórica envolvida nisso. Inclusive, tem uma passagem curiosa do Lacan, no Seminário 17, que ele faz uma espécie de diagnóstico da obra do Freud, e que, a partir de 1920, né, que é quando Freud introduz o conceito de pulsão de morte, o Lacan diz que a obra do Freud se tornou um discurso sobre o masoquismo, né, que a ideia de compulsão à repetição e a introdução do conceito de pulsão de morte fazem o Freud dar toda uma ênfase no conceito de masoquismo, por exemplo, na reação terapêutica negativa, lá em Uhum. Análise Terminável e Interminável, tem vários comentários sobre o caso do Homem dos Lobos, que ele entendia que era uma cura analítica, e que aí ele revê, mas que ele revê nessa chave de leitura do conceito da pulsão de morte, que tem vários problemas aqui epistemológicos, tem uma sustentação numa base biológica, a gente pode discutir bastante isso também, né? O Lacan então, mas por que que eu me pergunto, então, a qual o problema, né? Porque o masoquismo, como sendo prazer na dor, ele está em contradição com o princípio do prazer, né? Por isso que no Uhum. Freud ele vai se tornar uma espécie de figura clínica da pulsão de morte, né? Então, quer dizer assim, ele, ele responde ao problema do além do princípio do prazer, no Freud. E aí, a Uhum. partir do texto de 24, lá que a gente pode entrar, Freud propõe uma espécie de generalização do masoquismo, porque ele tem que lidar com esse problema de um além do princípio do prazer. Não é que o Lacan não lide ou não tente formular a sua resposta ao problema do além do princípio do prazer, ele faz isso,
só que ele não faz através de uma generalização do masoquismo. Ele vai lidar com Uhum. isso com um conceito novo que ele inventa, que é um conceito bastante discutido, controverso, problemático na psicanálise, que é o conceito de gozo, né? Então, que tem vários debates em torno disso. Mas quer dizer assim que tem um problema teórico, né? Que é esse do princípio do prazer e do além do princípio do prazer, e que o masoquismo acaba, no Freud, sendo parte da resposta a esse problema, e que no Lacan ele vai ter um outro lugar, né? O Lacan Uhum. vai, digamos, dar uma especificidade para o masoquismo e para a participação do masoquista no jogo do gozo. Então, assim, o masoquismo vai ser um termo mais específico para a perversão masoquista, né? Ao contrário do Freud, onde ele vai falar lá do chamado masoquismo feminino, que também é um termo bastante polêmico, né? A questão do masoquismo erógeno, que estaria, assim, na subjetividade em geral, né? E o masoquismo moral, que seria aquele masoquismo lá, então, é o mais típico das neuroses, né? Então, tem um outro lugar, né? No lado do Freud vai ter uma generalização do conceito, e no Lacan vai tornar muito particular, muito específico o uso desse termo. E esses problemas mais gerais que o Freud está tentando responder, o Lacan daí vai responder, então, por outros caminhos, por exemplo, com o conceito de gozo do grande outro, e não um masoquismo generalizado, né? Ótimo, ótimo. Você trouxe assim um panorama geral do que você vai trazer aqui na tua pesquisa, né? É, deixa eu ver aqui. É interessante porque eu fiquei pensando ainda na primeira parte, né? Que você, de alguma maneira, acho que situa as origens do termo masoquismo e você traz a obra A Vênus das Peles, né? De 1870. Você gostaria de falar um pouco a respeito? Que eu acho que é tão interessante a gente entender um pouco da origem do termo, por que que é esse termo, né? Não, ótimo, ótima provocação. É, e, bom, fui descobrir isso também aí nessas andanças aí de pesquisa sobre o conceito, porque esse termo masoquismo ele vem de um sobrenome, né? Que é de um escritor aí, que escreveu A Vênus das Peles, que é o Leopold von Sacher-Masoch. É um Masoch, né? Masoquismo. E Sade, do sadismo, né? Então, essa foi uma operação aí Hum? feita pelo Krafft-Ebing, que era um médico contemporâneo do Freud, né? Uhum. Sociólogo não, né? Sexólogo, que trabalhava bastante com psicopatologia também. Ele tem um livro bastante clássico, né, que é um compêndio que se chama, uma espécie de catálogo, né, do que era chamado na época e que o Freud usa o termo, né, nos três ensaios da teoria da sexualidade, que é das aberrações sexuais, né, como se fosse ali um bestiário das aberrações sexuais. É um livro que se chama, então, Psicopatia Sexualis, que tem, e é um livro muito interessante, é um livro muito interessante, não só pela discussão psicopatológica e como a a patologização das formas de sexualidade e dos laços sociais, né? A discussão toda que o Foucault propõe, né? A ars erótica, né? E a psicopatia sexualis e tal. Então, vem muito dessa discussão. O Freud está discutindo com o Krafft-Ebing, com Havelock Ellis, com outros, Moll, outros autores, né? A discussão dos três ensaios é com esses caras, né? E é, então, o Krafft-Ebing que, então, vamos dizer assim, retira do contexto da literatura, né, do Marquês de Sade e do Sacher-Masoch, né, e traz, então, para o contexto da psicopatologia e da sexologia da época, né, para chamar de o masoquismo, então, de uma certa de perversão sexual, né, e o sadismo também, né. Uma Uhum. curiosidade sobre isso é que o Sacher-Masoch era vivo, né? Na época em que isso aconteceu, ele contestou. Ele não, acho que Ainda bem que ele não, contestou, né? Porque não, você tá é, vivo, não. ele não gostou, ele estava vivo para poder dizer, né? O Sade já não estava, né? Mas o Sacher Masoch não gostou muito, não, do uso do nome dele
com esses fins, né, de catalogação da sexualidade, uma normatização da sexualidade, no caso, né, mas também do uso da obra dele, né, porque de fato a obra dele ficou um pouco com essa pecha aí do Aham. masoquismo. Ele tem outros livros também, né, esse é o mais conhecido e olha, literariamente falando, é um livro ótimo, assim, eu gosto muito, muito envolvente, a escrita muito interessante. É diferente, tá? Mas me lembra o Arthur Schnitzler, aquele cara lá que o Freud dizia que era o duplo dele, né? Ele tem um livro muito interessante que se chama Breve Romance de Sonho, Hum, que é um livro que inspirou aquele filme dirigido pelo Kubrick, o último filme do Kubrick, acho que é rodado em 90, 89, 90, De Olhos Bem Fechados. Esse filme é inspirado hum. no livro Breve Romance de Sonho do Schnitzler. Eu lembrei disso porque tem uma lógica de escrita assim que é muito onírica, né? Começa com alguém contando uma narrativa de um sonho que envolve um quadro que está na casa de alguém, que foi um resto diurno. Aí esse amigo pergunta de onde é que vem esse quadro. Ah, esse quadro é da minha Vênus. E aí ele começa a contar, então, trazer as memórias, né, da experiência que ele teve com a Wanda, que foi a Vênus lá do personagem do Severino. É um livro que vale muito a pena nesse sentido. E que nessa apropriação psicopatológica e tal do Kraft Ebing, tem uma redução muito grande daquilo tudo que está em jogo ali no livro. Tem a questão também que o Sacher Masoch, os livros dele, especialmente esse, a princípio seriam livros que seriam muito autobiográficos, né? Que não seria assim ao pé da letra a história dele, né? Mas que ele teria se inspirado em experiências pessoais e tal, e parece que isso teria justificado ainda Literatura de mais ficção, né? Uhum, essa apropriação do nome dele, né? uhum, Eu diria mais que são livros talvez mais de autoficção uhum. do que autobiografias, me parece uma forma mais interessante de colocar. Mas ele diz que ele dá algum testemunho, algum relato de cartas também, que ele diz que o que está no livro não é exatamente o que ele viveu, mas que o nervo da experiência tem a ver com a vivência dele e tal, né? Mas enfim, a parte dessas questões, né, do, do autor do livro em si, tem uma problemática aqui que é interessante e que isso fica para o Freud, que é a ideia que o Kraft-Ebing propõe, que sadismo e masoquismo, eles seriam, na medida em que um infligiria a dor e dali extrairia alguma espécie de gozo sexual, né? Que o masoquista seria aquele que voluntariamente, então, sofreria alguma humilhação, dor, algum tipo de sofrimento, que não só dor, mas algum tipo de sofrimento e submissão, e dali extrairia algum, então, prazer sexual. Então, eles seriam complementares, uma espécie de par complementar. O Freud vai trabalhar com isso, né? Pulsões distintas da Vai, pulsão, mas pares opostos complementares, né? Acho que é o exato. termo que o Freud usa. O Deleuze, ele tem um livro, O Frio e o Cruel, que é sobre o Sacher-Masoch, em especial sobre a Vênus das Peles, que ele vai dizer que é bem, bem legal esse livro, assim. Ele deixa, então, um contraponto, que o Lacan está de acordo, que o sadismo e masoquismo, ou Sacher-Masoch e Marquês de Sade, não seriam complementares nem no registro da perversão, e nem no registro literário. Daí o Deleuze discute maravilhosamente bem essa parte, especialmente a parte literária, que me interessa mais, essa diferença que ele marca. Então não teria essa complementariedade. Seria uma lógica, assim, o Lacan brinca com isso em algum momento, não sei se é no seminário 6 onde é que tá, mas uma ideia é que se o masoquista dissesse pro sádico, assim, me bate, o sádico só seria sádico se ele dissesse não, né? Porque se ele batesse, de fato, atendendo esse pedido, porque seria algo de uma servidão voluntária, digamos assim, né? Aproveitando Uhum. o termo do outro autor, que é o Lavoisier, né? Tem o livro Discurso da Servidão Voluntária. Porque o sádico ele teria que extrair a angústia ou a dor arrancada da sua vítima.
está no Kant com Sade lá, a gente pode eventualmente chegar Aham. nisso, né? Mas que se for algo da ordem do voluntarismo, isso não. Então não seria as duas metades da laranja, os dois lados da moeda, Não, não não tem teria essa completude, essa, não, não essa vai ver. completude, né? Aí essa é uma crítica ao Freud, porque o Freud traz, né, como pulsões Como, ou pervenções complementares, né? Aqui já teria uma isso, desambiguação, para voltar aqui no exatamente. termo, né? E eu acho interessante que você faz uma analogia cinematográfica, até assim que você escreve, né? Você traz um filme do Lars, o Ninfomaníaca. Eu gosto muito do trabalho do Lars. é, e acho que você cita o Ninfomaníaca um, que tem o 2, né? Que você vai trabalhar com a hipótese de uma dominação masoquista se refere ao âmbito da transferência. Ainda está nessa parte um, né, da discussão. E eu acho que tem a ver com isso que você está trazendo, né? Não é complementar do atendo à sua demanda e não nesse sentido, né? Você acho que explicita um pouco lá uma cena do filme, né? Que eu acho que explicita bem isso que você está trazendo. Queria que você falasse um pouco mais, se você pudesse explorar. Inclusive, Não, você faz maravilha. muito esse pensamento com cinema, com filme, achei muito legal, gostei bastante. Não, legal. Então, eu até trago em um pedaço ou outro do livro algum fragmento clínico. Acho que talvez o objetivo principal é até, digamos assim, discutir a gramática do masoquismo, né? No sentido aí bem lacaniano do termo gramática. Trabalha com isso em alguns lugares, em especial ali no Seminário 20, né? De quais as leis do gozo masoquista. Aí por isso essa desambiguação ela é importante, né? No sentido daquilo que está em jogo, daquilo que rege uma cena masoquista, e a gente entender essas leis, né, digamos, entender essa gramática, é o que nos dá condições daí de leituras da clínica e tal, né? Mas, de fato, né, em alguns momentos tento, digamos, ilustrar isso, ou discutir Aham. isso, ou até contrapor algum exemplo, seja do Freud, ou de um caso clínico, enfim. E em alguns momentos tem algumas conversas mesmo. Acho que, em especial, o Homem dos Lobos é um caso que eu trabalho uma releitura ali, porque o Freud dá muita ênfase do masoquismo no Homem dos Lobos, né? Tem muita relação do Homem dos Lobos com o texto Bate-se uma Criança. A gente pode daqui a pouco voltar nisso também. Mas tem dois filmes ali, que um deles é esse, o Ninfomaníaca. Agora eu fiquei na dúvida se é volume um, né? Ou será que é o volume Eu 2? acho, do que eu lembro do filme, eu acho que foi o volume um, Deve ser o que é volume o um. 1. Tá. Você traz ali a cena de que é como se o sádico pedisse para que ela chorasse, e ela não chorou. Durante Então. Vou, todo. vou... Tem um outro filme que é bem legal, que eu até tenho uma brincadeira, assim, que o diretor era lacaniano, tá? Que, Ah, o- que, é, apenas. que é o Cães Não Usam Calças, né? Claro, assim, só para fazer uma ressalva aí, né, para quem ainda não leu o livro e está nos escutando, que a ideia não é, digamos assim, né, fazer aquele trabalho de interpretação psicanalítica dos filmes, que é bem Não, comum, né, mas é mais ao contrário, né, pegar essas cenas para problematizar a teorização, a leitura que a psicanálise costuma fazer de certos fenômenos, né? Então, às sim, vezes, é mais no sentido até de contraponto do que fazer interpretação psicanalítica dos filmes e claro, tal, né? claro. Mas só para fazer essa ressalva aí, né, para quem nos escuta e ainda não leu. Mas pegando essa cena aí do Ninfomaníaca, a personagem, acho que é Joey, o nome dela, se não me engano, ela tá, Aham. enfim, naquela busca ali por voltar a ter orgasmos, né? Que ela, a partir de um certo ponto da vida dela, ela não tem mais. Ela se pergunta por quê e ela começa a ir atrás disso, aí de muitas formas, né? Uhum. E daí, nesse caso, não é bem que ela fosse ninfomaníaca, né? Ela tem uma pergunta sobre a sexualidade, vamos chamar assim, um jeito bem amplo de colocar, né? Mas, de fato, ela mantém relações com muitas pessoas de muitas formas bem diferentes.
em algum momento ela descobre um cara que ele trabalha numa espécie de estúdio, assim, num Isso. porão, no underground, assim, né? E ela, digamos assim, pede para ser cliente dele, né? E ele, enfim, cobra, é um serviço, assim, que ele oferece, e ele recusa. E aí ela começa a esperar na sala de espera do cara, desse estúdio dele, aí mulheres entram e saem dali, e ela fica muitas horas esperando, e aí um dia ele entende que, digamos assim, ele coloca ela à prova, entende que ela está indo atrás daquilo mesmo, e ele diz algo assim, olha, ele dá umas recomendações, tem que comprar um chicote de tal forma, isso e aquilo, curar, não deixar de Hum, molho lá para curar o couro e me traz aí que eu então vou te receber em algum momento. É tudo muito assim, muito ritualizado, né? E ali aham. ele já está exercendo essa espécie de dominação, né? E aí ela aparece lá um dia, ele coloca ela amarrada com um slackline lá no sofá de couro, tem toda uma montagem da cena. E Uhum. quando ele combina com ela 10 açoites, algo assim, se eu não me engano. E aí, quando ele vai dar, então, esse primeiro açoite, ela dá um gemido, assim, um grito e tal. E ele diz que não, que ela só poderia fazer aquilo quando ele de fato batesse nela. Só que aí, quando ele começa, então, a cena ali de espancamento, ela segura os gritos e se mantém em silêncio. Então, quando ele bate a primeira vez, ele já fica desestabilizado com a postura Aham. dela, e aí ele começa, né? Então, e ela sai, digamos assim, triunfante na cena. Dominante, É, né? exato. Então, é, tem várias coisas aqui nessa cena. Uma delas é essa principal aí que a gente está falando, é que nessa posição ela sai dominante porque ela não deixa ele ocupar aquela posição que seria supostamente a posição do sádico e que ele decide, ele é infringidor, ele coordena a cena, né? Então tem uma inversão ali, né? Uhum. Dessa lógica. Uma coisa que, e é isso, acho que está bastante, trabalho com essa ideia lá no, numa espécie de releitura crítica ali do caso do Homem dos Lobos, e tem uma cena que eu trabalho de um caso clínico também no livro, né? É, que o masoquista, e isso está assim escrito com todas as letras no livro do Sacher Masoch, ele opera uma sedução masoquista, que não é alguém que está andando na rua e arruma uma confusão, ou que é. Por isso que toda a questão, vamos dizer assim, que poderia se questionar se quem, sei lá, mesmo quem frequenta um clube de BDSM, se ali tem. Quem ali seria efetivamente sádico, masoquista, fetichista, voyeurista? Porque a gente pode entender também como um jogo sexual, que inclusive pode estar totalmente presente no campo da neurose, porque não teria elementos dessa gramática, né, que a gente está Uhum. Uhum. discutindo, né? Isso que é o interessante dessa cena, né? E o Sacher Masoch narra ali no livro a relação dos personagens, uma dinâmica que a Wanda, que seria assim a suposta mulher fálica, a suposta dominadora, dominatrix ou carrasca ali e tal, que ela não queria aquilo, ela não propõe o jogo. Ela é seduzida como que forçada pelo o personagem ali, que é o Severran no livro, a entrar no jogo. Tem uma sedução, né? Para jogar com isso, no caso do Homem dos Lobos, tem cenas que brincam ali com o bate numa criança, que o Freud, inclusive o próprio Freud interpreta, né? O Homem dos Lobos tinha uns ataques de fúria e mau comportamento lá, quando o menino, para forçar o pai dele, que era até um cara tranquilão lá, a bater nele. E que ele imaginava cenas que ele era um príncipe herdeiro do trono e que era surrado por súditos lá num quartinho e tal, né? É, mas que, digamos, existe uma sedução. E o Freud comenta na abertura do caso coisas como assim, ele era um analisante muito inteligente,
se entregou para o método, tudo ele entendia, tudo ele consentia, mas nada mudava no caso. E o Freud, digamos assim, mais ou menos irritado com isso, estava trocando lá umas cartas com Ferenczi, ele propõe que vai interromper a análise, assume uma postura mais ativa para pressionar o analisante a mudar de postura, a sair dessa resistência que o Freud chama lá de amável apatia. E é bem curioso porque ele tem um outro Freud é ótimo. sonho, né? O Homens Lobos tem um outro sonho que é com um leão, que é um leão salta em cima dele, na cama e tal, e que esse leão era um substituto do lobo na sequência dos sonhos, né? E que era de um tutor que era Mister Wolf, o nome do cara, né? Então tem toda esses significantes aí e tal. E que, só que páginas depois, quando a gente vai lendo o caso, o Freud, para justificar essa postura de ter colocado uma data para encerrar a análise, ele diz assim que, para não perder a credibilidade com o analisante, que ele não podia voltar atrás. Ele diz assim: o leão só salta uma vez. Logo depois desse sonho, que tem o leão no lugar do lobo e por aí vai, né? Então, e daí o Homem dos Lobos, depois da análise, o que que ele comenta? Que ele ganhava uma espécie de vaquinha que o Freud e o Oliver Sacks, sei lá, Ferenczi, os analistas da época, para manter ele em Viena, depois de umas circunstâncias lá e tal, da Revolução Russa, que ele volta empobrecido para morar em Viena. E essa vaquinha que ele recebia, ele diz assim que era duas coisas. Ou um pagamento pela contribuição dele à ciência da psicanálise, né? Ou ou uma indenização pelos malefícios que a psicanálise causou para ele, inclusive essas análises com o Freud, que tem a ver com a interrupção da análise e tal, né? Então, ele ativamente se coloca nesse lugar de vítima e de certa forma, como seduzia lá para ser espancado na infância ou nessas fantasias, é como se transferencialmente houvesse uma sedução com Freud para que ele interpretasse, se colocasse de certa maneira, interrompesse a análise, etc., né? Então, que na transferência está posta essa espécie de sedução, digamos assim, né? Para entrar nesse jogo. Então, não é que tudo isso para dar uma volta e chegar num ponto que não teria essa complementariedade entre passividade no masoquismo e atividade no sadismo, né? Atividade. Que ativamente o masoquista se colocaria na posição passiva, mas como forma de sedução. Fazendo leituras de tudo isso, o Lacan vai dizer assim: o sádico, ele é um proletário explorado, ele trabalha para o gozo do grande outro. O masoquista, esse sim é esperto, ele que está dando as cartas do jogo. Ele é um humorista. E, né, tem esse humor aí também, né? A gente riu aqui falando dessas cenas aí do Homem dos Lobos, né? Então aqui tem uma invertura, uma inversão, né, na própria lógica e na própria gramática do jogo do gozo que estaria em jogo ali, né, nessas cenas, né? Muito interessante, muito legal. Pegando um pouco mais essa parte da pesquisa em que você traz mais, né, esse trabalho da desambiguação, a parte 2, né, que você intitula Subversões, que eu acho muito legal. É, você traz várias passagens, né, vários textos em que o Lacan vai abordar a problemática, né, e você, enfim, desdobra ali a discussão. É, tem alguns momentos em que você vai trazer e conversar com o texto Kant com Sade, né? E vários outros também, Seminário 17, o 20, né? O Kant com Sade, o que que tem ali vamos pensar assim, elementos teóricos para a gente poder pensar essa problemática que o Lacan vai apontar para a questão do gozo do outro? Então, Para ótimo, poder. né? Grande questão, densa, longa, né? Vamos ver o que que dá para dizer aí sobre ela, né? Do tempo que a gente tem aí de conversa, né? Mas sabe Hum, que a primeira coisa que me ocorreu, tem uma conferência do Goldenberg, né? Ele trabalha com isso também no Desler Lacan,
mas tem uma conferência que ele dá num evento, acho que organizado pelo Christian Dunker, na Ah, USP e tal. Se a gente procurar aí no YouTube, agora eu não é lembro fácil de exatamente, encontrar. é fácil de encontrar, tem o termo gozo no título, mas eu não lembro exatamente o título Eu agora, acho, né? você comenta no livro, e eu já conheci essa conferência, que é realmente muito boa. Eu acho que é a naturalização do conceito de gozo. Eu Né? acho que é Né? algo assim, não é? É isso, sim, na tradução do conceito de gozo. Que ele começa com uma brincadeira, e no discurso psicanalítico, daria para dizer que em geral, mas ele faz mais um recurte, desculpa, um recorte no discurso mais lacaniano, na tradição lacaniana, de que, bom, se tu não goza, é gozo, se tu faz isso, né, que tudo mais ou menos e é comum, né? Se um caso não anda, é porque tem excesso de Tudo é gozo gozo. mortífero, tudo, né? Então, olha, fulano diz que sofre aí com esse sintoma, mas assim, no fundo ele também goza com isso, né? Então, é essa leitura do conceito de gozo, bastante popularizada no campo, que inclusive acho que para além do registro lacaniano ou pós-lacaniano, vamos dizer assim, né? O que, de certa forma, é vamos chamar assim, um problema de leitura da obra do Lacan, em Uhum. especial, por exemplo, desse texto Kant com Sade. Que esse texto Kant com Sade, Uhum. inclusive, ele é o texto que o próprio Lacan mais cita, né? Dos próprios textos que o Lacan mesmo remete, né? O texto Kant com Sade ocupa essa posição, né? E nesse texto, porque o Kant com Sade, né? Isso vamos dizer assim, seria um tanto surpreendente, porque o Kant lá seria o filósofo moral, né? Conhecido como filósofo moral, e o Sade reconhecido como lá o libertino, o príncipe dos perversos, ele recebe esse apelido Uhum. de alguns comentadores da obra e tal, né? Mas ele vai pegar só, olha, mas Filosofia da Alcova, né, que é um livro do Sade, já Uhum. tem filosofia ali no título. E tem uma certa proposta moral, ética ali. Alguns outros lugares, Seminário 16, aí o Lacan vai dizer que o perverso é um defensor de fé do grande outro, no sentido do gozo do grande outro, né? Então, todo esse a ideia é para poder questionar o lugar do gozo, diferenciar essa ideia de um gozo próprio, ou um gozo do corpo Uhum. próprio, que talvez nos conduziria até num certo moralismo na clínica psicanalítica, esse assim mas no fundo tá gozando com isso, né? Te queixa, mas tá gozando, ou goza dessa queixa, enfim, né? Para uma lógica, né, de que aquilo que seria da ordem do gozo, né, não seria ensino do seminário 20, ele diz, né, o gozo é aquilo que não serve para nada. Não serve para nada no sentido assim de que não tem ganho secundário, não está na ordem do prazer, dos prazeres, né? E isso o Lacan trabalha muito a partir da ordem da obra e da ordem também sadiana, né? Da chamada República do Gozo, que está na filosofia da Alcova. Tem passagens que o Sade escreve coisas lá assim. Não é que o libertino, né? Porque é um de sádico, né? Que foi apelidado de sádico, é a gente, a partir lá do Kraftwerk, né? Mas ele chama de libertinos, né? Não é que o libertino ele possa cometer o incesto, a pedofilia e o roubo. Toda vez que houver oportunidade, o libertino ele é obrigado, olha só, obrigado, tá uma lógica de obrigação, né? A cometer esses atos. E esses atos, né, acontecem em certas montagens ali de cenas, né? Só que nessas cenas, e aí o Lacan vai trabalhar isso, a gente acho que não teria tempo nem as condições aqui, que a gente precisaria de um quadro aí para poder trabalhar com o grafo do fantasma sádico, o grafo do fantasma masoquista, que estão lá no Kant com Sade, né? Mas que toda a trabalheira, e é assim que o Lacan coloca, né, do sádico na montagem dessas cenas, né? No nível ali com a vítima é de arrancar a angústia, mas que esse trabalho, né, é para criar
uma, um condicional, é circunstancial que ocorra a castração de alguém através dessa produção de angústia da vítima, né? Mas que se a castração seria circunstancial, isso, dentro de outros detalhes, né, livraria o grande outro da castração, né? É um trabalho para que o grande outro não seja castrado a partir dessa cena. Então, nesse sentido, o proletariado, aí, como o Lacan chama do sádico, é aquilo que trabalha para o gozo do grande outro, né? Então, esse texto, Kant com Sade, ele é muito importante nesse sentido, porque ele nos ajuda a ter uma leitura que não é moralista da perversão, né? Uhum. Inclusive, vamos pegar uma coisa bem redes sociais e contemporaneidade, né? De certos políticos aí do campo brasileiro, que, né, vamos dizer assim, representam até uma certa antipolítica, entre outras coisas, que a gente poderia, mas eu nem quero entrar nos detalhes disso. Eu já vi post de instituição psicanalítica fazendo uma crítica devida, né, a afirmações muito absurdas, mas para criticar, né, então, pessoas aí com visibilidade social, dentre elas políticos, dizendo que elas fomentam um laço social perverso, mas usando o termo perversão como uma espécie de xingamento, né? Então aqui Nossa, que é o moral, né? tem um Uhum. moralismo muito complicado nisso, né? As estruturas clínicas, neurose, psicose e perversão, né? Talvez fosse mais interessante da gente entender elas numa outra ordem, mas não essa de que de usar como um xingamento. Tem um quê moral nisso, né? Então, esse texto Kant com Sade, eu acho que ele é bem importante nesse sentido. É bem importante para, digamos, a discussão do que seria o conceito de gozo por Lacan. E claro que, como a gente está conversando, né? Toda a gramática teórica ela vai ter efeitos para como a gente se posiciona no mundo, como a gente lê a nossa clínica e por aí vai, né? Então, o Kant com Sade é um texto bem importante nisso, e lá o Lacan vai dizer que o masoquista não é um avesso, né, um oposto, ou muito menos um oposto complementar do sádico, né, mas ele vai propor uma coisa que ele chama lá de, como na teoria dos discursos, lá que ele fala de um quarto de giro, né, ele também vai fazer esse um quarto de giro nesse grafo lá do fantasma sádico, transformando ele no grafo do fantasma masoquista, onde mudam, digamos ali, os elementos, mas de algumas posições que são fixas, e aí ele chega a uma conclusão lá, bem denso isso que eu estou falando aqui, estou resumindo bastante aqui, mas só para não Muito. deixar E passar esse isso no comentário, livro. é, No seu livro teria que dariam desdobrar vários mais, encontros, viu? Só para discutir. é, só para discutir isso, né? Mas só para, digamos, quem quiser ter a referência e depois ir no livro, ou no Kant com Sade, ou, enfim, para quem essa discussão interessar, né? Então ele vai dizer algo assim como que o sádico miraria na angústia do outro, mas aqui pequeno outro, miraria na angústia do pequeno outro e desembocaria no gozo do grande outro, né? E o masoquista, então, ele miraria no gozo do pequeno outro, daquele que o tortura na cena, que ele o seduza o torturar na cena, né? Mas ele desemboca ou resulta na angústia do grande outro, né? Então, e essa é uma parte que me deu muito trabalho, porque isso é muito enigmático. Não é Nossa. claro o que que isso quer dizer no Kant com Sade, nem lá no Seminário 10. Tem algumas pistas lá no 16 ou no 20, aí eu tento fazer algumas interpretações de aonde isso poderia nos levar, mas não é muito claro o que que seria essa angústia aí do grande outro. Eu faço uma hipótese ali de leitura, né? Porque o Lacan trabalha muito com a ideia de esse a mulher lá, com letra maiúscula, né? Ser uma das faces de Deus. Ele trabalha com essa ideia, né? Ou seja, uma das faces do grande outro, né? Então, a Vênus lá nessa cena masoquista é uma deusa feminina, né?
onde essa mulher ocuparia um pouco esse lugar, e ela acaba angustiada na cena, como a Wanda no livro lá, né? O Lacan se remete em alguns momentos, em muitos momentos desse livro, principalmente lá no Seminário 14. Então eu faço uma hipótese de leitura que teria essa angústia do outro, teria algo a ver, então, com essa relação de a mulher como uma das faces do grande outro, e aí o problema do gozo do grande outro, que está bastante ali no Seminário 20, né? Então, mas assim, essa parte é casca grossíssima ali, né? Não sei se está encerrada a pesquisa, digamos assim, né? Acho que você pode preparar uma pesquisa, uma continuação, um outro livro para. Eu não É um problema sei. grande esse aí, né? Eu também não sei se existe pesquisa encerrada, né? No sentido de esgotaram-se as questões, né? Daqui a pouco o pesquisador fica esgotado, né? Se a pesquisa se esgota é outra Pesquisa. história. Você conhece algum pesquisador que não está esgotado em alguma parte da pesquisa? Então, né? É isso. É muito denso mesmo o que você. Eu acho que é isso, assim, eu acho que a tua pesquisa ela tem uma seriedade, né, no que você propõe a discutir, a pensar e a interrogar, né, a convocar o leitor a pensar junto, justamente porque você vai assim no cerne mesmo de questões bastante densas e complexas, né? E você traz todos esses grafos que você comentou, né? Você situa eles aqui na discussão. É, Enfim, realmente o teu livro, para quem se interessa pelo tema, né? Pela questão do masoquismo, situada a partir de Freud, que você vai trazer isso também. A questão do gozo, né? Do conceito de gozo em Lacan. O seu livro não dá para a gente, né? Conversar ele completo aqui, na completude, no sentido de tudo que você perpassa, porque realmente é muita, muita coisa. Você ainda vai fazer uma discussão sobre saber e gozo, né? A topologia do gozo masoquista, que você traz, inclusive, a garrafa de Klein, né? Então, assim, é muita coisa. A dialética do senhor escravo também, que é super interessante isso que você vai trazer para a discussão. Muita coisa. Pessoas comprem e leiam o livro do Sander, porque vale muito a pena. Para quem como eu não tem tanta, vamos dizer assim, entrada de leitura, acho que o livro dele ele possibilita, né, a gente a adentrar mesmo, a fazer um mergulho, né, a partir da pesquisa que ele fez. Eu não sei se você gostaria de abordar algo mais do livro que você acha importante. Olha, até como disse, né? Tem muitas coisas aí que podem ser interessantes e tal, mas eu até queria ficar mais com esse ponto que de alguma forma tu levantou, né? Pelo menos eu recebi assim, da pesquisa como algo que é legal, porque nos leva a estudar, né? Quando eu inventei essa história para minha vida, né? Eu não achava também que eu ia, digamos, sei lá, ter que me dedicar à topologia da garrafa de Klein, que é onde o Lacan, no Seminário 16, especifica que estaria o gozo masoquista e tal, né? Então, teve muitas coisas aí que me ajudaram a estudar. Bom, li muita coisa aí para escrever esse livro, né? Mas especialmente aí me referindo à obra do Lacan, me fez circular por vários seminários, por reler muita coisa, por problematizar várias coisas, né? Então, eu acho que, em termos, voltando no termo da desambiguação, né? Que, na verdade, estou propondo uma pesquisa aí com o camarada, o Raimundo, né? Sobre a função da desambiguação como uma estratégia de pesquisa. Na Pola, né? Eu vi que vocês divulgaram. Isso, minha Pola São Paulo, né? Como algo, né? Digamos assim, para a gente... Um esforço de leitura sem hierarquizar melhor ou pior e tal, né? Mas uma tentativa de um certo rigor especialmente na questão das diferenças dos autores, né? Acho que isso foi uma coisa
que foi muito formativa para mim nesse livro, né? E essa ideia de que a pesquisa, assim, quando a gente se deixa ficar instigado e não se envergonha de não saber, de ter que ir atrás, né? É um impulso aí para a gente estudar e aprofundar em questões aí que nos interessa e descobrir várias outras que muitas vezes são bem inesperadas aí, como esse exemplo que eu dei da garrafa de Klein, né? Então, Uhum. acho que é marcar assim, né? E, digamos, da experiência que eu tirei de escrita desse livro aí, essa parte da pesquisa como algo formativo, né? Acho que uma coisa aí é o que eu destacaria aí de comentário final, digamos assim, né? Muito bom. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que tem algo da pesquisa acadêmica que tem, talvez, assim, um certo encaixotamento, porque a gente vai ter várias, vamos dizer assim, padrões a serem seguidos, né? Mas a pesquisa, essa pesquisa, a sua pesquisa, a pesquisa da Michelle, me lembrei um pouco da pesquisa dela, né? São pesquisas que não é que não seja acadêmica, não está no âmbito acadêmico, e ela vai ter uma outra trilhagem, né? Eu acho que é isso um pouco que você traz, assim, de continuar instigado, né? Você traz no início, né? Quantos anos você passou desde o início, né? Pesquisando até a concepção do livro. Então, é um percurso mesmo, assim, é um mergulho, né? Nas perguntas na pergunta inicial e nas várias outras que vão surgindo ao longo da pesquisa e vão fazendo a gente trilhar, né, esse caminho de pesquisa. Então, é muito interessante mesmo isso que você traz. Por É, isso que eu acho é que a bem, pesquisa não se esgota. não, É bem a gente que legal tem que e colocar um fim, né? A gente coloca um fim no sentido, não, parou. Parou por aqui, mas não quer dizer que se esgotou, né? preciso estudar uma outra coisa aí, me dá um tempo, né? Certamente, né? E isso que você falou, bom, várias coisas aí, mas escolhendo uma, né? Recentemente saiu, certamente está no YouTube, talvez esteja em outros formatos aí também, uma entrevista da Flávia Dutra com o João Domiciano, né? É onde a Flávia trabalha uma diferença entre pesquisa e investigação, né? Eu confesso assim que eu não vejo, digamos, nenhum problema em a gente dizer pesquisa ou investigação, mas que, pelo menos em português, pesquisa é um termo que está muito associado à pesquisa acadêmica, né? Que ela Isso, tem uma determinada estrutura, uma determinada lógica e finalidade, que não isso. necessariamente precisa estar presente para uma pesquisa, usando para uma investigação, né? Bom, traz várias coisas aí sobre isso, né? E ela faz uma diferença bem interessante, assim, mas mantendo essa ideia que o importante é essa abertura para a investigação, né? E a investigação cumprindo um papel para formativo, um papel de oxigenação e discussão no campo psicanalítico, né, como algo realmente bem importante, interessante mesmo. Ela faz essa diferença aí da pesquisa no sentido acadêmico, embora também não veja necessariamente problema em usar o termo pesquisa também, né? Ah, Desde sim, que a gente sim. saque o que está em jogo, o que ela quis dizer com isso e tal, né? E isso é muito legal, acho que talvez seja o cerne, assim, do pique da Pola, né? E é justamente pensar, o trabalho de investigação como formativo. Acho que disso que você traz, citando a Flávia, eu acho que está no YouTube, eu não sei se está no podcast, mas está no YouTube, eu não assisti ainda. Eu só comecei a assistir, mas não terminei essa conversa dela com o João. Inclusive, dando spoiler, a Flávia vai estar aqui com a gente também, no Tô projeto sabendo, de acho que vai ser bem legal. prolongamento. Vai ser bem legal. Vou Mas escutar sem é dúvida, né? Já estou esperando isso sair. legal. Vamos para um bate-bola, jogo rápido. Vamos Ao final, nessa. eu sempre faço com os convidados. Um livro, Tu diz psicanálise ou literatura em fica à geral? vontade. Tanto faz. Ah, Metamorfose do Kafka, esse aí me marcou muito, acho Bom muito legal. demais, né? Bom demais. Um hobby. Ah, eu gosto bastante de artes marciais. Qual tipo Né? de arte? Eu
Mais de uma? Ah, já fiz algumas aí ao longo da vida, mas atualmente eu treino Krav Maga e boxe. Que legal. O que que você pode falar sobre a psicanálise no Brasil? Olha, eu entendo que tem um momento de, vamos colocar isso, talvez de descentramento das instituições psicanalíticas, né? Que o lugar do psicanalista, o reconhecimento, a formação, né? Claro que as instituições vão seguir existindo, elas têm um papel importante, né? Não é, digamos assim, diminuir o papel das instituições, mas eu acho que, claro, que também existe o trabalho online, que por vezes é meio enlatado, banalizado, eventualmente os Uhum. cursos de formação expressa aí, de analistas, e, enfim, tem todos esses problemas, Aham, mas, bom, a gente poder ter esse bate-papo aqui, essa conversa circular, você citou a Pola, que é uma instituição que tem muito essa interação de diferentes sedes, né? Tem muitas redes, coletivos e grupos de psicanalistas, mesmo Bom Juan teve agora há pouco aí, né? Que é um cara mais, muita aham, gente que faz um trabalho mais independente, que isso também é bastante viabilizado, né? Eu diria então que tem um momento, digamos assim, não é no sentido de uma diminuição ou desvalorização das instituições, mas tem um momento, acho que, de descentramento das instituições. Acho que isso uhum, talvez começou com uma presença mais forte da psicanálise nas universidades, né? Então, acho que sim, tem uma certa a parte que eu acho interessante disso é essa espécie de abertura para o campo, de redistribuição dos poderes, né? E de circulação entre colegas. Tudo isso eu vejo assim com muito bons olhos, assim, né? Ah, isso é bem Com a interessante mesmo. ressalva dessa problemática aí da banalização e das coisas expressas, mas sem cair numa coisa meio conservadora de, ai meu Deus, a internet vai acabar com, A psicanálise. com a psicanálise, né? Sem cair nesse drama que eu acho muito exagerado, mas Aham, considerando essas ressalvas, eu vejo com muitos bons olhos aí essa. Eu consumo muitos podcasts, vejo muitas coisas online, participo de jornadas online que eu acho ótimas e que muitas eu nem teria oportunidade de participar se pois é, não pudessem ser nesse formato, né? Então eu pois é. gosto dessa abertura aí. Legal, legal. Concordo com a tua posição. Uma autora na psicanálise. Uma Ah, autora, Michele Roma Faria. pesquisadora. Hum? A autora Michele Roma Faria, a primeira que me veio na cabeça. Então, um papel bem importante aí, inclusive na psicanálise brasileira. E estava, bom, escutando ah, a conversa, inclusive, com a Michele, a presença dela ali, né, com a Michele, com a Mariana Anconi, com, enfim, várias outras pessoas aí, né, acho que como autora brasileira, eu acho que é uma pessoa bem relevante. Com certeza. É, teria algum texto que você considera difícil, muito árido, muito complexo? Ah, do Lacan qualquer um, né? Qualquer um dos escritos. É, mas o ator dito, né, que tá nos outros escritos, o ator dito. Esses dias postei um story assim, né? Eu tinha feito um treino de boxe, numa parte aberta lá da minha casa, e postei assim de sacanagem, assim, né, de brincadeira, 10 rounds no sol, ou um parágrafo misterioso do ator dito. 10 rounds. Todo mundo 10 rounds no sol, né? Ator dito, ainda mais um parágrafo misterioso do ator dito. Esse é um que eu colocaria aí. Uma curiosidade sobre você que você queira falar aqui. Uma curiosidade. ahn, Bom, uma curiosidade poderia ser que, ainda mais no contexto de psicanálise, que me levou a. Eu quis ser psicanalista, ahn, meio que antes de saber o que que era, né? Mas eu li, assim, adulto jovem, adolescente ainda, os estudos da histeria do Freud, Hum, meio por acidente, assim, eu diria. hum.
E, e no outro dia eu pensei assim, tá, vou começar a estudar pro vestibular de medicina porque eu quero ser psicanalista. Só que eu não sabia que não precisava ser médico nem nada, né? É coisa do gênero. Assim, é quando eu descobri que não precisava e depois fui fazer formação em psicologia, mas já Eu ia pensando perguntar qual era a tua em fazer formação. Então, você é, fez em graduação em psicologia, psicologia. graduação em psicologia. Mas já era, digamos assim, o pretexto, a condição de ter alguma graduação para depois fazer a formação a partir daquele texto ali, né? Então, que me pegou muito na época, hoje em dia nem sei dizer tanto porquê, mas pegou de alguma forma. Que interessante, então, a psicanálise veio antes da psicologia. A psicologia É, foi um foi uma. efeito de escolha aí a partir disso, né? Que legal. A grande Aham. maioria, a psicanálise, vamos dizer assim, é apresentada no curso, né? E aí, enfim, a pessoa. Você já trabalhou em alguma outra área na psicologia ou não? Você já foi direto para a clínica psicanalítica? Quando eu terminei a graduação em psicologia, eu fiz uma residência multiprofissional em saúde, Ah, legal, no Hospital de Clínicas aqui em Porto Alegre e tal, né? Então, fiz uma formação em saúde coletiva, né? E a nível terciário e tal, né? Então, legal, foi uma experiência de vida e formativa bem interessante, assim. que legal. Bom, para a gente tentar fechar, o que que você diria para quem está começando na psicanálise? Olha, eu diria para a gente ter, assim, tem um livro aí que eu estou organizando, coletânea que vai sair, que se chama Outras Leituras dos Escritos. Cada autor pega um texto dos escritos, Maravilha! faz uma leitura crítica, um comentário, e vai. Tá no forno, então estamos recebendo os textos. E Então a vai gente ter um lá. vai ter você de novo aqui para falar sobre esse livro? Já vou Olha, fazer o convite antes do livro. sei- já está aceito também antes do livro, né? Vem com Ótimo! certeza. Tem um texto lá da Amanda Escobar. Amanda E Marques Escobar. isso, da Amanda, é um texto muito legal, assim, por vários motivos, mas um deles é sobre a. Ela faz uma diferença entre o erro e a errância, né? E eu traria isso para a questão da formação aí de quem está começando, né? E a gente não ficar preso na ideia de erro, né? E na nossa circulação de estudos, de autores, de instituições, de supervisores ou mesmo de análises, né? A gente se permitir uma certa errância, vamos dizer assim, como algo e não ficar preso no medo que a gente fica, né? De levantar a mão para fazer uma pergunta, e ficar com medo que seja uma coisa boba, ou vou apresentar um trabalho e aí vão me criticar e aí eu não sirvo para nada, né? Ou minha clínica é uma merda, esse tipo de coisa aí que todo mundo sofre e no Aham. início especialmente sofre bastante com isso, né? Então, eu diria aí que a gente não tem muito medo aí do, entre aspas, erros que a gente possa pra gente poder sair do certo e errado, né? Mas no sentido aí de não, não, não ter medo do erro e se permitir errâncias aí, né? O erro faz parte, né? E também o que que é, né? Mesmo na O leitura de um que é o erro? caso, o que que é o erro, assim, né? Porque na verdade a gente tem uma conjectura ali, uma hipótese, né? Que Uhum. pode, que numa outra análise, numa outra transferência, funciona de um jeito, funciona de outro, Exato. e, e a gente pode rever as nossas hipóteses, né? Mas não é exatamente, por exemplo, uma supervisão, eu acho que não faz muito sentido discutir se uma intervenção foi certa ou errada, né? Eu acho que isso é Exatamente. uma impotência de leitura até, assim, né? Total, total. É tão comum a gente escutar um pouco sobre isso que você está trazendo, assim, de analistas iniciantes, né? Ou até PCs iniciantes, né? Que vem com uma certa questão mesmo, com esse medo, né? Uma insegurança, né? É, que legal, já estou curiosa para ler esse trabalho da Amanda, que eu acho que ela já vem pesquisando e articulando algo nesse sentido na Paula há um tempinho. Acho que ela apresentou um trabalho sobre isso, né, na última jornada, algo assim. Eu não Acho que assisti, ela ela. já era um ensaio desse texto aí, esse Ah, que trabalho, né? legal! E tem algumas questões do texto que também dialogam com o mestrado dela e tal, né? Ela é historiadora, né? Então tem algumas coisas Sim, ela é historiadora, vão passar por exatamente. aí também, né? Muito legal. A Amanda é uma querida, muito estudiosa também. Muito, muito.
Sander, só tenho a agradecer a você pela contribuição, pela disponibilidade, e o convite já está feito para o próximo livro. Já estou aqui ansiosa para esse livro ser lançado. Quando for sair do forno, eu já te mando um, já te aviso aí. Eu que te agradeço pela conversa, pelas questões e comentários todos. Me ajuda, inclusive, a pensar esse processo todo aí do livro e tal, né? Bem bacana. Te agradeço muito aí pela conversa. Obrigadão, gente. Então, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, valeu.